Oi, tudo bom, gente? Esse vídeo de hoje eu vou falar sobre intercâmbio, eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a experiência que eu tive com intercâmbio. Existem vários tipos de intercâmbio. Os mais conhecidos são os de longa duração, onde você mora em um país diferente durante um tempo e estuda inglês ou qualquer outra língua lá. O intercâmbio que eu fiz foi de curtíssima duração, o intercâmbio que eu fiz foi de apenas 15 dias. Isso porque eu fiz um intercâmbio junto com um colégio no qual eu estudava e a rede adventista ela oferece esse programa para os alunos uma vez por ano. Os países eles variam de acordo com o ano. O ano que eu fui, a gente foi em 3 países. Visitamos a Itália, a Inglaterra e a França. Algumas pessoas me perguntam se realmente vale a pena fazer um intercâmbio de curta duração, e eu sempre respondo que sim, porque na minha opinião, qualquer oportunidade que você tem de conhecer um outro país, uma outra cultura, uma outra língua, vale a pena. Então eu vou tentar resumir aqui pra vocês e contar como que foi essa experiência. Essa viagem ela me surpreendeu logo de cara, porque o primeiro país que a gente foi a Itália. Como foi pela rede adventista, eu imaginava que ia ser tipo algo assim, o instrutor pedindo pra gente fazer filinha, aquela coisa controlada e tudo mais. Na verdade, logo no primeiro dia eles soltaram a gente no centro de Roma e falaram, olha, fazem o que vocês quiserem, fiquem à vontade, podem comprar o que vocês quiserem comprar e a gente volta aqui tal horário nesse tal lugar. Então assim, eu já fiquei, uau, legal! E foram dias incríveis na Itália, foi o melhor país dos 3, o que eu mais gostei. A gente visitou os melhores pontos turísticos de Roma, a gente foi no Coliseu, a gente visitou os museus, lá perto tinha o Arco do Triunfo, e não só isso, a gente também foi até o Vaticano, um lugar onde eu saí extremamente encantada por conta da cultura, por conta da história. E aí vem gente e fala, nossa, Nayara, mas você, Vaticano, você não é católica, não sei o quê. Gente, não é questão de religião, o lugar é incrível. E assim, vamos abrir um pouco a cabeça. Eu fui com a rede adventista e eles levaram a gente no Vaticano, então, né, vamos lá. Enfim, os melhores dias foram na Itália, sem dúvida, até porque a gente comeu pizza todos os dias. Apesar da pizza de lá ser uma pizza diferente da nossa, ela é uma pizza individual, por isso ela é um pouco mais ralinha. De qualquer forma, eu amei a Itália e eu tenho muita vontade de voltar. Depois da Itália, a gente foi direto pra Inglaterra, a gente pegou um voo direto pra lá e foi super rápido, foi tipo 1 hora, o tempo que eu gastei praticamente de ir pro Rio Grande do Sul há um mês atrás. Então, pra vocês terem uma ideia, é como se assim, o Brasil ele fosse todo o continente europeu e cada estado do Brasil fosse um país. Então eles são extremamente próximos um do outro. Chegando em Londres, a gente ficou, não em Londres, na verdade, a gente ficou numa cidade próxima, que se chama Reading. E em Reading a gente ficou numa universidade lá, que é como se fosse um internato. Nessa universidade foi onde a gente teve as aulas e foi onde a gente dormiu, etc. A gente teve sim os passeios turísticos, mas em comparação com os dias que a gente estudou, a gente mais estudou do que foi visitar os pontos turísticos. Mas eu acredito que a gente visitou os principais pontos. A gente foi em tudo, assim. A gente foi no Big Ben, a gente foi na London Eye, na Tower Bridge, a gente foi na Madame Tussauds, em todos os castelos, então a gente foi em todos os pontos turísticos e nos parques. A maioria desses pontos, na verdade, a gente foi a pé, porque é pequeno, gente, realmente é muito pequeno. Bom, agora os dias que a gente ficou estudando, a gente tinha hora pra tudo, na verdade todos os dias a gente tinha hora pra tudo. Mas a gente tinha um café 8 horas da manhã, depois do café a gente tinha que ir direto pra aula, da aula a gente ficava até meio-dia a gente saía pra almoçar, voltava pra aula e ficava até 5 horas da tarde estudando inglês. Apesar de parecer cansativo, na verdade não foi muito legal mesmo. A gente aprendeu a ter bastante disciplina com isso. Eu imaginei que, por ser intercâmbio, eu iria ficar num quarto gigantesco com umas 20 meninas, onde a gente ia dividir um único banheiro, só que não. A gente chegou e tinha 2 prédios, o prédio dos meninos e o prédio das meninas. E aí, nesses prédios tinham os andares, em cada andar tinha aproximadamente 3 apartamentos. Nesses apartamentos tinham 6 quartos, todos com seu banheiro individual, cama de casal, um guarda-roupa e uma cozinha compartilhada. Então foi um sonho, porque eu tive aquela sensação de dividir, de morar com as amigas, então foi maravilhoso, eu tenho muitas boas lembranças. Uma delas é que, na época eu estava com o iPhone 4 e ele estava com alguns problemas, e um deles é que ele não despertava. Então o que eu fazia? Eu tava dormindo, né, e aí antes eu deixava uma frechinha da janela aberta, e aí quando amanhecia, só batia bem no meu rosto e aí eu acordava. Gente, que gostoso que era. Porque pra quem não sabe, na Europa amanhece muito cedo e acaba anoitecendo muito tarde. Teve uma vez na Itália
que era 10 horas da noite e ainda tava, tipo, começando a escurecer. Então é bem assim. O curso funcionou da seguinte forma: logo no primeiro dia de aula, a gente teve que fazer uma prova escrita e uma prova oral para ver o nosso nível de inglês, se era básico, intermediário ou avançado. Com base nisso, as turmas foram separadas. Eu fiquei no nível intermediário, eu fiquei super feliz, porque eu nunca tinha feito curso, nunca tinha estudado inglês. O que eu sabia de inglês era através das músicas, das séries que eu via, dos filmes que eu assistia. Logo depois do curso, de tudo mais, depois dos 10 dias em Londres, a gente teve formatura com diploma, tudo certinho, certificado. Foi um momento lindo, único, porque nesse pouco tempo a gente criou muita afinidade com os professores, então foi tudo muito bacana. Depois de lá, nós fomos direto pra Itália, então a gente pegou uma balsa e foi de balsa pra lá. Aí que começou uns momentos mais trágicos do meu intercâmbio, porque primeiro que eu passei muito mal na balsa, eu fiquei extremamente enjoada, eu nunca tinha andado de navio, nada disso. Então eu fui na balsa e eu fiquei, sabe, tipo, todo mundo se divertindo, todo mundo aproveitando o navio e eu passando mal. Então não foi muito legal não. Só que isso não foi o pior não, gente. O pior é que assim, eu na minha cabecinha, eu não trabalhava naquela época, eu só trabalhei depois dos 18 anos. Então eu não tinha muita noção de dinheiro, sabe, de grana. Então aconteceu de eu estar nos países e nos dias de compras, eu extrapolar um pouquinho assim, sabe, não ter muita noção ali de gastar e enfim. Teve um dia que eu me lembro que uma única loja eu gastei tipo 300 libras. Pra você ter ideia, faz tipo isso vezes 4,20, que era o valor da libra na época. É muita grana. E eu acabei gastando, trouxe presente pra família inteira, comprei um monte de souvenir, meu quarto é cheio de souvenir. Então, acabou que quando eu cheguei na França, eu tava sem nada, eu tava zerada, sabe? Só que eu não sabia disso, porque meus pais me deram dinheiro e deram um cartão também. E dentro desse cartão, na minha cabeça, tava, tipo, separado euro e libra. Só que não. O lugar que eu passava convertia na hora a moeda e eu não sabia disso. Então, acabou que eu cheguei na França e eu não tinha absolutamente mais nada, eu não tinha um dinheiro pra comprar, sei lá, um chaveiro da Torre Eiffel, sabe? Então eu chorei, fiquei desesperada lá. E aí o meu diretor teve compaixão de mim, me emprestou um dinheiro, eu consegui comprar algumas coisinhas. Mas não só isso, depois que a gente saiu da balsa, a gente pegou um ônibus e foi direto pra Torre Eiffel. E aí a gente entrando na cidade, entrando nos túneis, sabe? Tudo pichado, tudo sujo, um cheiro de esgoto, sabe? Parecia que eu tava em São Paulo. E aí eu não gostei muito não, viu? Eu fiquei meio decepcionada, porque eu criei muita expectativa pra Paris. Mas, gente, não me julguem, porque você que foi pra Paris e ficou encantado, tudo bem, pode ser que eu não estava nos meus melhores dias, e não só isso, a gente ficou pouco tempo em Paris, a gente só conheceu os principais pontos mesmo. Não só isso, quando a gente tava na Torre Eiffel, uma menina do nosso grupo quase foi assaltada, coitada. Enfim, no dia seguinte em Paris, a gente foi no Museu do Louvre, a gente foi na Champs-Élysées, a gente foi no Arco do Triunfo, visitamos ali a Catedral de Notre Dame, pegamos os melhores pontos, tiramos as fotos e tudo mais e voltamos para a Itália. Da Itália a gente voltou para o Brasil. Ufa, gente, tentei ser mais breve, resumido possível, esclarecedora. Eu ainda tenho muita vontade de morar mesmo em um país, ter essa experiência de ficar um tempo fora aqui do Brasil. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de vídeos sobre intercâmbio, comenta aqui embaixo que eu tô pensando em trazer alguns amigos meus, algumas pessoas que fizeram intercâmbio, para elas contarem também a experiência delas aqui no meu canal. Deixa o seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e eu vou deixar o meu Facebook e o meu Instagram aqui para você me seguir nas minhas redes sociais. Ah, e eu vou deixar as fotos aqui no final da minha viagem para você que se interessou e quer saber, tá bom, gente? Então é isso, então até o próximo vídeo.